tudo bem? É um prazer, é um grande prazer estar aqui para falar de cultura de segurança dos alimentos. Quando a Kelly me chamou para falar sobre cultura de segurança dos alimentos, né, eu fiquei muito feliz e eu vou dividir com vocês um tema que é o meu dia a dia, né, que eu tenho trabalhado nesses últimos 3 anos de maneira muito forte, né? Trazendo novidade, trazendo pioneirismo aí frente a diversos assuntos dentro da cadeia produtiva do leite. Então, a Kelly me lançou aí o desafio de falar sobre certificações voluntárias, que é algo que a gente tem trabalhado tanto com o leite A2, que é um dos pontos que a gente vai falar hoje, e também com uma certificação pioneira no Brasil e desenvolvida especialmente pensando na nossa realidade e na nossa estrutura de produção de clima tropical, com diversas raças, diversos sistemas de produção e também diversas formas de manejo e regiões, né, nessa extensão territorial em que a gente vive. Né? Então, hoje o tema da minha palestra, né, da minha abordagem dentro do seminário, são as certificações voluntárias e qual a relação delas com a cultura de segurança de alimentos. Né? Eu trabalho hoje numa empresa, né, sou sócia da Integral Comunicação, e sou responsável pelos selos de qualidade, são selos com protocolos de qualidade e programas de certificação, são protocolos privados, né, de certificação voluntária, que é o selo de vacas A2A2, que possibilita a produção e a comercialização do leite A2 no Brasil, e também um selo de certificação de bem-estar animal. Né? Eu sou médica veterinária, formada aí há 20 anos pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tenho mestrado e doutorado em produtividade e qualidade animal pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo. E atualmente sou diretora de certificações da Integral Comunicação. Atualmente com 2 programas, o de vacas A2A2, né, e o de bem-estar animal. Fui responsável por todo o desenvolvimento desse protocolo de certificação do leite A2, que é pioneiro no Brasil, porque até então o leite A2 é um produto que já no mundo é consolidado, é conhecido, mas aqui no Brasil a gente ainda está trabalhando aí com as primeiras marcas que estão comercializando o leite A2. Né? É um protocolo que hoje está depositado na Confederação Nacional da Agricultura, que é um órgão ligado ao Ministério da Agricultura, que trabalha o fomento e a qualidade da produção primária no campo e também fomentando diariamente aí o agronegócio. Né? E esse protocolo de vacas A2A2, ele é o primeiro protocolo dentro da pecuária leiteira. Isso é muito bacana, porque mostra que existe aí um pioneirismo e também uma busca por iniciativas que fortaleçam e agreguem valor à produção de leite. Né? Até em função da gente conseguir criar uma comunicação assertiva e trazer uma alegação para a rotulagem, existe uma comissão dentro da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, para tratar exatamente esse assunto junto ao MAPA e à Anvisa, no qual eu sou membro também, e a gente tem trabalhado aí tanto com a certificação como com a questão de rotulagem do leite A2 desde 2017. E tenho 12 anos aí de experiência na indústria láctea, com gestão e qualidade, e hoje sócia da Integral Comunicação, então com as certificações. Então, os selos, qual que é a relação deles em relação ao consumidor, né? E o que tem a ver com segurança de alimentos, né? Então, segurança de alimentos é um termo que é usado para se referir à prática e às medidas que permitam o controle, assim, do ponto de vista de entrada de qualquer agente que promova risco, tanto para a saúde do consumidor, quanto para a integridade física do mesmo, né? Então, a segurança de alimentos ela é muito importante porque ela é
é uma forma de controlar tudo que acontece dentro do processo produtivo, né? Desde o campo, então eu vou lá na matéria-prima, lá no campo, pensando em lácteos, por exemplo, até o consumidor final. Então, promover a segurança de alimentos dentro da indústria é de extrema importância para garantir toda a informação e toda a cadeia de rastreabilidade do produto, né? Então, a preocupação com a segurança de alimentos, ela ao mesmo tempo, ela é uma estratégia de se permanecer dentro do mercado, né? E também de atender a demanda do consumidor, né? Para regulamentar e criar procedimentos que difundam essas ações para uma produção segura, as certificações voluntárias elas podem ser uma ótima alternativa e podem ajudar nesse controle, né, e garantir a produção dos alimentos e também a satisfação dos consumidores, né? Com isso eu consigo agregar valor, eu consigo também melhorar o fornecimento de serviços, gerar oportunidades e também benefícios aí para toda a sociedade, né? Então, a segurança de alimentos, ela está dentro de todo esse contexto e as certificações voluntárias, elas trazem um pouco essa ajuda, vamos falar assim, é uma ferramenta de apoio, de auxílio dentro dos programas de garantia da qualidade e de segurança dos alimentos, né? Então, é um pouco nesse contexto que eu quero falar e mostrar que os selos, que são a ponta, né, o final aí dos protocolos privados, que são esses programas de certificação voluntária, né, das normas técnicas de concessão de um selo, né, elas estão, às vezes, atreladas a padrões normativos, ou a gente tem aí exigências do próprio mercado, e também uma demanda do próprio consumidor, né? Então, assim, o consumidor, ele está lá na pontinha da cadeia, no final, e muitas vezes é ele que vai decidir se a empresa vai assumir um compromisso com uma certificação voluntária ou não, né? Então, hoje o consumidor cada vez mais antenado, cada vez mais exigente, buscando informação nas rotulagens e decidindo criar conexão com as marcas que ele vai comprar, né? E isso a gente vê muito, porque a gente trabalha hoje dentro da nossa empresa também com o Beba Mais Leite, que é o primeiro e único movimento de estímulo ao consumo de lácteos que fala com esse consumidor, que busca entender quais são as demandas dele para também levar isso para dentro do setor. E hoje a gente tem uma série de selos, todos eles atrelados a um protocolo com requisitos pré-definidos para concessão desse selo, né? E assim, uma infinidade de selos. A gente tem selo de tudo que é coisa. A gente tem selo de produto vegano, a gente tem selo de produtos livres de glúten, a gente tem o selo de orgânico, de alimento orgânico, a gente tem selos de sustentabilidade, a gente tem uma série de selos que comunicam com o consumidor. São selos que, dependendo da estratégia, dependendo dos valores que a empresa quer passar para aquele consumidor, ela pode usufruir, pode buscar selos no mercado, tanto nacional como internacional, que tragam essa comunicação, que criem esse vínculo e também sejam uma ponte de comunicação entre a empresa e o seu consumidor, né? E aí, essas exigências do mercado, essa busca por uma agregação de valor ou uma possibilidade de se diferenciar no mercado, é o que vai ditar essas regras de que tipo de certificação voluntária a empresa pode buscar para conseguir criar essa comunicação. Hoje nós temos dois tipos de certificações, as compulsórias, né, que são as certificações obrigatórias, como o selo do CIF para produto de origem animal, o selo do Inmetro para garantia de alguns padrões de segurança de alguns produtos e as certificações que são voluntárias e de qualidade, que a gente chama, que essas buscam trazer atributos de qualidade, de rastreabilidade, de sustentabilidade, de não mistura, né? O caso do leite A2 tem um pouco a ver com isso, porque hoje a gente não tem um teste no mundo que identifique uma possível fraude. Então, garantir através de procedimentos claros, objetivos,
e através de um protocolo que mapeie e garanta a rastreabilidade do processo, eu consigo ter uma robustez maior de provar, de garantir para o consumidor, né, de que aquilo que está na rotulagem, de que eu estou informando que eu estou levando para o meu consumidor, é realmente aquilo que eu estou entregando, né? Então, o selo de pureza do leite de búfalo foi da mesma maneira concebido dessa forma. Então, como existia muito risco e existia muita fraude de mistura de leite de vaca com leite de búfalo, a Associação Brasileira dos Criadores de Búfalos criou um selo para mostrar para o consumidor, olha, esse produto é feito somente com leite de búfalo, né? No leite de vacas, o selo de vacas A2A2 vai nesse mesmo caminho, né? E aí a gente pergunta, né, sempre, se a indústria, se as empresas estão preparadas para atender esse consumidor. E aí a gente vai atrás também um pouco dessas práticas de bem-estar animal, dessa busca por entender a origem, por saber da onde os alimentos estão vindo e como os animais são tratados. Hoje existem pesquisas que mostram, né, que o consumidor está cada vez mais preocupado com a origem dos alimentos e da onde que os alimentos vêm e como eles são produzidos, processados e transportados até a indústria. Isso também é segurança de alimentos, isso também faz parte dos programas, vamos falar da indústria láctea, de autocontroles, né? Enfim, como que a gente garante com o controle de qualidade todas as informações de rastreabilidade da cadeia de suprimentos, né? Então, conhecer quais são os padrões e quais são as demandas desse consumidor fazem com que a gente também crie mecanismos dentro da empresa no controle de qualidade para garantir todas essas informações e levar um produto final aí que esteja conectado e que atenda às expectativas do consumidor. Então, os selos já são uma realidade no Brasil, fora há muito mais tempo, né? Existem países aí em que os selos fazem parte do dia a dia dos produtos lácteos, né? Aqui no Brasil isso já é uma realidade. Então a gente já tem empresas aí que estão trabalhando com essa conexão com o consumidor e buscando se conectar com ele através de selos. Um outro exemplo aqui de um produto americano que mostra a importância de falar da origem e de mostrar da onde que vem o produto, né? Então, eles optaram aqui por ter o nome dos animais, das vacas, no rótulo do produto, para dizer, olha, esse produto aqui é fabricado a partir do leite desses animais aqui. Então, todos com nome, né? Isso mostra uma conexão, mostra uma capacidade de se ligar ao seu consumidor e aprovar, mostrar a origem, garantir essas informações. Então, os selos têm essa função de trazer atributos de origem, rastreabilidade, segurança, história do produto, né? O storytelling hoje que está muito falado, a própria transparência, né? Ser um rótulo transparente, onde a gente vê o produto, né? Mesmo que ele dessore, mesmo que ele forme uma espuma, mas eu estou vendo o que eu estou consumindo, né? Isso cada vez mais está nas demandas desse consumidor mais natural, mais exigente, buscando saber o que ele está consumindo, né? O consumo local, que é muito interessante também, você produzir e pensando muito nessa questão da pegada de carbono, né? Então, assim, eu gasto menos, eu poluo menos e eu produzo localmente para o local, né? Isso cada vez mais também evitando longas distâncias, logísticas, cadeia de frio e logísticas que são intermináveis aí, que acabam prejudicando inclusive a qualidade do produto. E a identidade, né? Então, são atributos aí que através das certificações voluntárias a gente consegue trazer e suprir essa demanda do consumidor, né? Então, as certificações voluntárias, elas têm aí diversos atores dentro do processo, né? Então, existe um gestor do programa, e esse gestor pode ser uma instituição privada, pode ser uma instituição estatal, pública, né? Pode ser uma organização não governamental, pode ser uma associação empresarial, que cria um protocolo baseado em alguma demanda, que pode ser por norma técnica, pode ser por exigência do mercado, pode ser por demanda do consumidor, cria esse conjunto de regras
e tem um selo. Então, ele é gestor do programa, que a gente chama. Então, existe uma gestão do programa, a detenção de um selo, né, que você cuida, gere esse selo, e para ser um processo isento, livre de conflito de interesse, livre de viés, de qualquer tipo de convenção, né, a gente faz uma governança desse processo tendo certificadoras homologadas que são os auditores do programa. Então, existe para isso um checklist, todo um conjunto de regras, um regulamento que define regras dos atores desse processo, né? E isso torna todo o programa muito independente, muito transparente, porque é isso que o consumidor enxerga como algo valioso, de confiança, porque ele está sabendo ali que ele está sendo comunicado de uma coisa que realmente é isenta, né? Que não tem viés de interesse. Não é eu, indústria, falando de mim mesma. É alguém que fala que eu cumpro aquele conjunto de regras. E isso tem um valor muito grande dentro da confiança que o consumidor quer ver através daquele selo, daquele atributo, né? Então, eu tenho a certificadora homologada. No nosso caso, a gente tem a Quecons, que é uma empresa da Nova Zelândia que certifica o programa de bem-estar animal, e a Gênesis Certificações, que é uma empresa que certifica o programa de vacas A2A2. Essas empresas, elas têm autonomia para trabalhar a auditoria, né, que são periódicas, tanto nas indústrias como nos produtores que participam desse programa, né? Nunca, jamais passando por cima das entidades normalizadoras, então existe regras que são específicas, mas a gente segue também todas as regras que são normativas relacionadas aos produtos de origem animal, sem sobrepor nenhuma delas, né? E isso tudo para atender o consumidor final, né? Então, o selo de vacas A2A2, ele surgiu para garantir esse risco da não mistura, né? Porque existe hoje uma mistura normal, natural, do leite das vacas, porque houve uma mutação há mais de 10 mil anos atrás, onde no genótipo da vaca, né, somente os bovinos sofreram essa mutação, que ela é natural, aonde lá no DNA da vaca houve uma mudancinha num ponto lá da cadeia de DNA, em que ao invés da vaca produzir, né, sintetizar a caseína A1, ela passou, a caseína A2, ela passou a produzir no leite a caseína A1. Isso criou uma mistura aí né, de caseínas ao longo dos anos, e hoje o leite que a gente consome 99% é A1, A2, é uma mistura dos dois genótipos. E aí alguns pesquisadores na Nova Zelândia começaram a estudar esses genótipos e a entender que a caseína A2, que é a original do leite dos mamíferos, inclusive da mulher, né, do leite materno, era 100% A2, caseína do tipo A2, né? E essa caseína, de acordo com os trabalhos científicos, ela é de melhor digestão, porque ela é quebrada no nosso organismo em aminoácidos diretamente. Então, ela tem uma maior facilidade de digestão comparada com a A1A1, né? E é do genótipo da caseína A1, porque ela forma peptídeos menores e aí tem uma complicação maior na digestão. Então, com esse apelo da melhor digestibilidade, é um produto que vem para o mercado aí para suprir um nicho de mercado que possivelmente aí pararia de tomar leite, pararia de consumir lácteos, né? Porque sente um desconforto, mas não é nem lactose, não é nem alergia à proteína do leite de vaca, e isso afetaria aí o consumo de leite, que é um alimento tão importante e tão fundamental aí em diversas fases da vida. Né? Então, com isso, a gente traz uma oportunidade de consumo de lácteos, que é muito importante dentro do nosso contexto de nutrição. Né? O selo é uma garantia de que não há mistura e também uma ferramenta de comunicação, onde a gente vai falar dos benefícios do produto sem criar nenhum tipo de conflito com o leite convencional que muitas pessoas tomam e que não sentem nenhum tipo de desconforto, né? Como ele é um selo que traz essas características de rastreabilidade,
o checklist ele pode ser, ele pode ter uma função também de garantir a segurança do alimento. Então, eu consigo trabalhar a doutrina e toda a capacidade gerencial, tanto da fazenda como da indústria, de garantir os procedimentos, né? É mais uma ferramenta de garantia da qualidade, onde eu vou verificar padrões de qualidade, padrões de rastreabilidade, padrões de controle e ao mesmo tempo, cria nas pessoas que estão envolvidas nesse processo toda essa cultura de garantir a segurança daquele alimento, né? Então, isso traz esse benefício indireto também para a segurança dos alimentos e cria esse diferencial e essa possibilidade aí de agregação de valor, né? Então, para eu poder fazer toda essa certificação, eu tenho que identificar os animais, eu tenho que genotipar, que a gente chama, que é olhar lá no DNA, fazer uma análise do DNA da vaca para saber se ela produz somente caseína A2, fazer uma gestão desse processo durante todas as ordenhas lá na propriedade, lá na fazenda, garantir a segregação desse leite e transportar esse leite em segurança, sem risco de mistura, processar na indústria também sem risco de mistura, sem contaminação cruzada, para poder ter o selo e garantir todo esse processo perante o consumidor. Então, é um processo muito robusto, né, onde a gente audita periodicamente as fazendas e as indústrias para conceder esse selo de maneira segura e com bastante robustez. Em relação ao selo de bem-estar animal, é uma certificação onde a gente vai lá na origem, então a gente pensa nos animais, como eles estão sendo cuidados, como que é feito o dia a dia de manejo, controle de dor, controle de alimentação, instalações, criação das bezerras, e faz todo um mapeamento ali do dia a dia da fazenda para garantir toda aquela estrutura, né? Porque isso é uma demanda crescente do consumidor em entender como é que os animais são criados, buscar formas de se conectar com a sustentabilidade do meio ambiente e da produção dos alimentos, né? E inclusive no anuário do ano passado da Embrapa, no anuário leite que a Embrapa libera todo ano, com as tendências, com toda as novidades e pesquisas em relação ao leite, tanto no Brasil como no mundo, a Embrapa deixou claro aí que num futuro próximo as empresas elas serão cobradas por posicionamentos mais firmes em relação às boas práticas de bem-estar animal, né? E isso vai trazer uma melhoria aí de agregação de valor para os produtos, mas também vai ser uma necessidade. O mercado vai exigir cada vez mais isso, porque o consumidor está olhando para isso. Então, a pecuária leiteira ela tem um pouco uma tendência de olhar muito para o umbigo, né, para dentro da porteira, e ela tem que olhar um pouco o que o consumidor quer e como o consumidor enxerga a produção de produtos de origem animal, né? Porque cada vez mais os alimentos que não contêm produtos de origem animal, né? Os alimentos veganos estão aí, estão crescendo, estão assumindo posições importantes no mercado, e isso mostra também que a indústria tem que se mobilizar no sentido de trazer ferramentas que garantam as boas práticas e que tragam também, de novo, essa questão da segurança do produto, né? No próprio RISPOA existe, na questão dos programas de autocontrole e em todos os registros que são feitos, existe também a necessidade de fazer controle das práticas de bem-estar nas fazendas. Dentro dos programas de qualificação de fornecedor, existe lá no inciso 1 do artigo 74 a inclusão do bem-estar animal nos programas de PPF, programas nos procedimentos operacionais padrões, né, e na própria análise de risco do APPCC, essa questão do bem-estar. A certificação de bem-estar animal, ela pode ser uma ferramenta auxiliar. Então, em vez de eu ter um capítulo de bem-estar animal e os meus colaboradores lá da indústria terem que auditar ou fazer garantias de que as fazendas fornecedoras de leite têm
boas práticas de bem-estar, eu posso ter uma certificação que garanta todo esse processo anterior para mim e traga essa chancela, através do selo e de toda a documentação, de que a gente cumpre aqueles requisitos e que a indústria, através do seu programa de qualificação de fornecedor, cumpre as exigências quanto às práticas de bem-estar animal. Então, de novo, eu levo cultura, eu levo segurança, eu levo padrão, eu levo procedimento, eu levo registros para dentro das fazendas e crio nos colaboradores e nos fornecedores essa cultura de registrar, de garantir, de promover essas boas práticas para que no final a gente tenha um produto com origem, rastreabilidade, procedência e toda a qualidade necessária para atender o consumidor. Aqui mais exemplos também, né, de produtos que já contêm o selo, o nosso selo. Nosso selo é o único que é genuinamente brasileiro, produzido foi feito todo um compilado, toda uma pesquisa para buscar quais eram os requisitos que realmente eram necessários, importantes e que eram demanda do consumidor, mas que também poderiam ser uma forma de fortalecer o próprio produtor, a própria cadeia, estimulando com que essas práticas se tornem cada vez mais fortes, mais robustas e que agreguem valor na matéria-prima. Aqui também mostrando algumas fazendas que já são certificadas, a gente está trabalhando com esse programa aí há 2 anos, a gente tem aí em torno de 40 fazendas certificadas ao longo, né, em torno aí, entre os estados aí mais do centro-sul do Brasil, mas está crescendo e a busca da certificação pelas próprias fazendas, às vezes a fazenda não tem nem uma relação direta com o laticínio ou ela nem está recebendo a mais pelo litro do leite, mas ela entende a certificação como uma ferramenta de melhoria contínua, de treinamento de equipe, de engajamento da mão de obra, de trazer a equipe junto para mostrar que sim, o produtor rural está preocupado com sustentabilidade, com bem-estar animal, em deixar um legado e atitudes positivas perante aí o seu mercado, né, que não deixa de ser o consumidor final. Então, mostrando aí que tem fazendas de produção pequena, 300 litros, mas também produções maiores aí, até produção de acima de 50 mil litros aí, que são grandes produtores, que já trabalham há muitos anos com tecnologia e práticas de bem-estar, mas que também entendem importante comunicar isso para o seu mercado, né? Aqui uma outra ferramenta que a gente trabalha junto dentro desse programa, que é um quadro de melhoria contínua, então traz muito essa cultura da segurança, de cumprir os requisitos, porque existe um ciclo, né, onde a gente cumpre em fases os requisitos do programa para concessão do selo, e todo mundo envolvido no processo acompanha o cumprimento desses requisitos. Então é muito bacana de ver todo mundo engajado e trabalhando em prol do cumprimento desses requisitos para não perder o selo quando já recebeu todo o conjunto aí do cumprimento dos requisitos e também em tentar cumprir todos os requisitos para receber o selo, né? Então é muito bacana de ver como isso funciona dentro do processo como uma mudança, como uma mudança e como uma quebra de paradigma aí em relação à transformação do meio, né? E aí, assim, né, a cadeia de abastecimento hoje, a nossa cadeia de valor, ela é muito ampla, né? A gente tem lá desde os insumos, que são os fornecedores de insumos, os medicamentos, a nutrição e tudo que serve à produção de leite primária, né? Até passando pela logística, a indústria e também o mercado, né? Então, assim, monitorar esses processos, garantir essa rastreabilidade em todas as etapas, né, através desses conjuntos de normativas e protocolos e requisitos, é algo que traz uma garantia e uma transformação em relação à segurança dos alimentos, né? Então, é gritante hoje a necessidade de a gente trabalhar a cadeia de valor como algo único, né? Então, olhar desde a ponta lá
quais são os pontos críticos e trabalhar esses processos e esses procedimentos, garantir tudo isso. E as certificações voluntárias, elas agregam, elas trazem um braço a mais que pode ser um facilitador para cumprimento desses requisitos. E, finalmente, então, assim, quais são as vantagens das certificações voluntárias em relação à cultura de segurança dos alimentos e também para trazer essa robustez maior para o processo, né? A empresa se torna mais competitiva e diferenciada, né, dentro do seu segmento, dentro do meio em que ela está inserida, e com isso ela é capaz de atender a demanda dos compradores mais exigentes, né? Isso pode ser tanto pensando em mercado interno como em mercado externo. As certificações voluntárias, elas ajudam a reduzir drasticamente o risco de ter não conformidades junto ao órgão regulador, no caso, o MAPA, indústria láctea, né? Então, eu fico criando aquela cultura de auditoria e de não conformidade, de plano de ação e de cumprir requisito, né? E ajuda muito na hora de uma supervisão ou de uma auditoria do órgão regulador. Compromete a equipe com a qualidade do produto, né? E também reforça essa questão da cultura de segurança do alimento, né? Desde lá da matéria-prima até o consumidor final. Então, eu acho que esse é o grande legado, né? As certificações, os selos de qualidade, as certificações voluntárias, elas ajudam muito essa questão da cultura de segurança dos alimentos. Eu não tenho dúvida disso, né? E quando a Kelly me pediu para falar disso, eu falei, nossa, isso é muito fácil, porque com certeza a gente tem exemplos práticos de como melhora a qualidade do produto e reforça essa questão perante, principalmente aí pensando em produção primária, né? Eu consigo também, junto com esses checklists e esse monitoramento, ter uma medição mais acurada da melhoria que está acontecendo no dia a dia, né? Então, eu tenho esse conceito também muito atrelado aí da melhoria contínua. Isso a longo prazo traz inúmeras vantagens e aparentemente eu não tenho uma relação custo-benefício direta, mas é algo que vem com o tempo e traz melhoria sim e redução de perdas, sem sombra de dúvida. Abre portas para inovação, né, criando aí novos negócios, o leite A2 é um exemplo disso. Então, eu consigo criar nichos de mercado, eu consigo criar oportunidades de inovação e trazer para dentro do nosso negócio, assim, né, da indústria, novos negócios, né, e atender a essa demanda crescente do consumidor. Amplia a eficácia e a eficiência dos processos, eu vou estar o tempo inteiro questionando os meus processos, garantindo aí o cumprimento dos mesmos, e isso também ajuda dentro do processo de garantia da qualidade. Aumenta o poder de negociação dos contratos, tanto com compradores como com fornecedores, né? A gente tem aí algumas associações que trabalham com a certificação como um modelo aí de tentar agregar valor, né, à matéria-prima e ter contratos mais robustos e de longo prazo, aí, tanto em volume como em qualidade de leite, para garantir preços melhores. Então, a certificação ela pode ser uma ferramenta extremamente interessante para ganhar atributos aí de qualidade, né, para o produto ter um atributo a mais e com isso ele conseguir aí negociar melhor os seus contratos. Facilita a tomada de decisão e a gestão da empresa, o que é muito importante, porque é a mesma coisa que eu ter uma auditoria contábil, por exemplo, onde eu vou ter robustez no meu processo de gestão financeira. Os programas de certificação voluntária trazem também essa melhoria na tomada de decisão e uma assertividade maior também do ponto de vista gerencial, para que os gestores tenham mais confiança e mais capacidade de tomar decisões, né? E, por fim, gera autoridade para a imagem institucional da empresa, né? Então, uma forma de você se comunicar com o seu cliente final, com o seu consumidor, né? Gerando autoridade em cima de determinado assunto. Então, não sou eu, né, indústria, que estou falando de mim mesma, mas sim um terceiro com uma certificação através de uma instituição privada, com auditorias de terceira parte, que conferem robustez ao processo, falando dos meus produtos. Isso gera autoridade, isso melhora estrategicamente a imagem da marca, né?
E aí, assim, sempre que a gente trabalha falando de, né, como a gente é uma empresa de comunicação, né, então a gente também entende que os selos são uma ferramenta de comunicação, né, e que sempre aí a gente está falando de verdade, está falando de ética, está falando de cultura e está falando de comunicação. Então, tudo que o consumidor quer ver, né. Esse videozinho é muito simples, né, é um animal brincando aí, sendo estimulado aí com brinquedos de verdade mesmo no seu ambiente, e é isso que o consumidor quer ver, né? Ele quer ver verdade, ele quer ver ética, ele quer ver uma comunicação positiva, assertiva do produto, e, logicamente, transformando aquele meio e também falando de cultura de transformação, né? Eu acho muito bonitinho, é um vídeo que é muito simples, mas que ele fala muita coisa. E com isso eu queria agradecer a minha participação no seminário, agradecer demais a Kelly, toda a organização aí da BR Quality, né? E essa frase aí que eles mesmo colocaram na nossa apresentação, né? Que o nosso sucesso é o reflexo da determinação de cada um de nós. E isso é verdade. Então, transformar o nosso meio é nossa obrigação, né? É nosso dever aí como técnicos. E aí fica meu agradecimento aí. Muito obrigada e até uma próxima.